Solte a vinheta que o homem chegou. No programa de hoje, o geofísico mais querido da internet mundial. Eu só acredito na teoria da evolução onde é que eu vi um macaco parindo um ser humano. O gordinho fitness, que manja muito de astronomia, satélites e foguetes. Eclipse total do Sol! Olha a coroa! Olha a coroa! O dono do canal Space Today, com vocês, Sérgio Sacani. Sérgio Sacani! Olha a coroa! Olha a coroa! A coroa fitness. Esse tem um meme que é muito legal. Da coroa. Da coroa. É. Tipo assim, 5 horas da manhã na festa, não peguei ninguém. Aí o pessoal solta meu ar. Olha a coroa. A coroa. Muito bem, estamos aqui com o Sacani do Space Today, que é o site que ele tem lá, como é que chama? Isso aí é um site, né? Tem um site, tem um canal no YouTube, isso aí, Instagram, tudo direitinho. Que agora essas coisas mudam muito de moda. Blog, uma hora é blog, outra é blogão. Os caras são muito modernos. Blog é onde o povo tá, né? É lógico. YouTube. Deixa eu falar uma coisa pra você. Primeira coisa é o terremoto. Terremoto da Tailândia. Foi feio, né? Terremoto lá em Mianmar, né? Que Mianmar. Era... Mianmar, que foi o epicentro, né? Que chama. Foi o epicentro, mas talvez o lugar mais atingido talvez tenha sido Bangkok ali, né? Mianmar também foi, né? E um terremoto bem grande, 7,7 na escala Richter. Mas é engraçado que você vê as imagens, né? E muita gente se assustou porque os prédios não caíram. Isso. Isso é legal, porque aquela região ali tem muito terremoto. Muito terremoto. Esse aí caiu, infelizmente, porque ele estava em construção ainda. Mas os prédios que já estavam construídos... Tem um preparo. Eles estão preparados, cara. Porque ali tem muito terremoto, então o prédio se prepara. Mas Bangkok parece que não tem muito terremoto. Em Bangkok. Esse aí pegou... Não, tem. Aquela região em Bangkok? toda ali. Em Bangkok? Não, porque... Eu nunca ouvi falar que... região ali, né? Pega daquela região. É porque a gente não ouve falar tanto, mas se você pegar aí os últimos Porque isso aí que a gente está vendo, a maior destruição foi em Mianmar, que é a Birmânia, né? É chamada Birmânia. Porque aí não tem muito tecnologia, né? Aí não tem preparação, tem local que tem muita construção antiga, tem muito lugar que tem muito templo também. Então aí teve foi terrível. Isso foi terrível. Provavelmente nós nunca vamos saber quantas pessoas exatamente morreram, ficaram desaparecidas e tal. Porque depois também o pessoal não vai atrás, né? Mas em Bangkok ficaram famosas as imagens dos prédios balançando e as piscinas. Pô, aquele hotel de luxo, jogando né? água, né? Você viu? As piscinas do terraço jogando água e tudo. Então, cara, mas ali, o terrível de tudo ali nem é isso. O problema é lá, esse da piscina é sensacional. Esse aí é incrível, tá maluco. Os caras construíram... Ali é uma falha, né? Pro pessoal entender, é uma falha que tá... Ali é a mesma situação da Califórnia. É um pedaço que tá escorregando com relação ao outro. Olha. E os caras construíram o aeroporto em cima da falha. Meu Deus. Aí, na hora que deu o terremoto, um pedaço do aeroporto foi para um lado, o outro foi para o outro. Então tá o problema lá também, é que interrompeu os voos, né? Ô Sacani, e nesse caso aí, a questão da previsão, que eles sempre conseguem aí detectar antes, isso não rolou? Cara, então vamos lá, vamos explicar pro pessoal esse negócio da previsão. Prever um terremoto a gente não consegue. A gente não consegue prever. Eu falo prever, tipo assim, a previsão do tempo. A gente sabe, previsão do tempo para semana que vem a gente tem. Terremoto a gente não tem. O que acontece com o terremoto? Tem um negócio muito legal. Isso funciona para quem tem Android. Então, o dia que você tiver celular Android, e aconteceu um caso aqui em São Paulo. Não sei se vocês vão lembrar. Veio errado, né? Exatamente. Teve uma informação errada. O Android, ele tem um sistema que é muito interessante. Então, você vai para Califórnia, por exemplo, se o seu celular é Android, já está funcionando. O acelerômetro do celular, o celular tem um negocinho que chama acelerômetro. Sim. Que é o que mede, você consegue ver velocidade, essas coisas todas. Ele é muito sensível. Então, quando está tendo um terremoto, o celular consegue sentir 1 minuto, 40 segundos antes. Só que isso é essencial para salvar a vida de muita gente. Sim. E quando você tem Android, né, o sistema da Google, em milhões de celulares, você tem uma mega de uma rede. Então, assim, a gente não consegue prever o terremoto, mas se você tiver esse telefone, você recebe um alerta. Mas por que veio um alerta aqui no Brasil que você não teve? Por que veio o alerta? A gente não sabe.
não sabe se foi hackeado, bom. não sabe se não, foi... é uma coisa boa. Legal. Você se caga de medo, você morre de medo. Cara, tem um ataque cardíaco Era porque você tem um celular. Era 2 da manhã, o pessoal mandando mensagem. Cara, o que eu faço? Vai ter terremoto aqui em São Paulo. Eu falei, não vai. Não, porque meu Android aqui avisou. Aí, o pessoal nem sabia que tinha esse sistema. Porque aqui ninguém tem. Sim. Aí o que acontece? Sabe qual que foi a solução da Google lá? Desligou o alarme pro Brasil. Pra não ter problema, desliga o alarme pro Brasil. Como não tem terremoto mesmo, o Brasil destrói tudo. Né? Tudo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, você que é especialista. Eu estava assistindo outro dia era um especial, porque a gente tem as placas e tem o centro da Terra, né? O núcleo. Isso aí. E diz que é o seguinte, o planeta ele só tá vivo porque ele tem esse núcleo só tá vivo por causa do núcleo. zoado. Isso aí. O dia que acabar esse núcleo, acabou a vida na Terra. Por quê? Cara, o núcleo da Terra, primeiro, é o que Você viu que eu fiz uma pergunta por quê? Para classificar um pouquinho mais. Isso aí. O núcleo é que mantém a Terra quente. Boa parte do calor da Terra, interno da Terra, vem disso. O núcleo que é responsável pelas placas tectônicas se movimentarem. Isso é muito importante porque tem um ciclo no planeta chamado ciclo do carbono, que a gente fica trocando carbono com o interior do planeta. Isso é muito importante. Outra coisa, minerais estão no manto e vêm para a superfície. Isso é fundamental para a vida existir. Se o núcleo parar, dá uma série aí de não problemas. tem mais, o planeta vai pro saco, igual Marte, isso aí. Esses aí não tem mais núcleo. Não tem. Eles têm núcleo, mas o núcleo não tá tem, parado. é isso, tá. Mas há essa possibilidade disso acontecer? Cara, não há. Vai acontecer, né? Não vai. O núcleo parar é muito difícil. Mas tem um filme que é legal. Pois é. Mas por que parou dos outros? Cara, o dos outros parou aí, primeiro porque eles são muito menores do que a gente. Mas também é só Marte que o núcleo é parado, Mercúrio também. Vênus tem um núcleozinho ali que já... Meia boca. Aí os outros todos têm. Júpiter, Saturno, todos têm núcleo. Tem núcleo funcionando. É porque Marte é muito pequeno. A gente fala muito de Marte, né? Mas Marte é metade do tamanho da Terra. Então Marte é pequenininho. Mas é o mesmo fuso horário. Mesmo horário. 24 horas. O dia lá dura 24 horas e 40 minutos. Por isso que é bom ir pra lá, né? Por isso que é excelente. Você acha que um dia vai... Não dá, né? Não tem como, né? Cara, vai sim. O Elon Musk deu uma entrevista semana passada. É o projeto 2030, né? Semana passada, não. Ser humano? Pro ser humano ir, foi muito legal até o que ele falou. Porque ele costuma dar umas datas meio malucas. Só que semana passada ele deu uma entrevista séria. E aí ele falou assim, seria legal que a gente fosse em 20 anos. Mas é muito mais provável que a gente vá em 30. Então coloca a gente ali por 2050. 2050 a gente deve ir para Marte. Mas vai demorar quanto uma viagem para Marte? Cara, uma viagem para Marte hoje, com a tecnologia que tem, ela demora uns 10 meses, mais ou menos. Cacete. Boa. Só que você só pode ir para Marte a cada 2 anos. Então você vai, passa 2 anos lá e volta. No total, se você arredondar tudo, daria uns 4 anos de viagem inteira entre você. Bom, pra quem tá casado, planejar ficar 4 anos. Tá bom, você não já tá, tá assim, pô. Não, às vezes. Lógico, eu não, 3 imagina filhos. 30 desabafo, mano. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Então você acha que isso será possível? Vai ser possível. Ir para Marte. Não é um sonho. O turismo espacial de bilionário já existe, né? Essas iniciativas. Mas aí né? é só. Mas tudo bem, mas uma hora é possível. Você está perguntando, é possível? É possível. Mas o que hoje, né? Sem falar daqui 30, 40 anos, sei lá. O que hoje você tem de prova que você fala assim, não, vai dar sim por causa disso e disso e disso, e obviamente com coisas que vão descobrindo no futuro. Cara, primeiro que é o seguinte, a tecnologia para ir para Marte a gente já tem. A gente manda sonda para Marte, Sim. tem robô trabalhando lá e tudo. Então a tecnologia a gente tem. O problema nessa coisa toda é o ser humano. Porque, infelizmente, a gente não sabe exatamente o que acontece com o corpo humano passando muito tempo em microgravidade. E outra coisa, cada corpo reage de um jeito. A gente pode... O problema é a gente, não é a tecnologia. É isso aí, a gente que é o problema. Sempre. Então a gente espera que até lá, boa parte, sejam feitos vários estudos e que entendam isso. Ou que preparem, pelo menos. Mas você acha que os caras vão mandar macaco, cachorro, igual não vão? Hoje em dia não aceitam mais. Provavelmente não, vão mandar gente. Agora, uma coisa, eu até concordo com você. Eu não acho que vai acontecer assim. Nós estamos no programa aqui. Sim. Galera, 2 da tarde vamos pegar uma nave para Marte. Isso eu acho que não vai acontecer. Uma pessoa para ir para Marte tem que ser uma pessoa minimamente treinada, preparada. Talvez não um astronauta de anos de treinamento, mas uma pessoa que tem um mínimo de um treinamento.
Não é para entrar igual você entra num avião. Entendeu? E, aliás, são, como vocês falaram aqui, várias sequelas. Falam que astronauta... Quais são as sequelas? Fica cego, Cara, eu brinco, né? Eu depressão. brinco, não. O nosso astronauta tá meio cegueta. Não, muitas coisas. Ele é um caso muito exemplar. O Marcos Pontes, ele ficou 7 dias no espaço. Uma semana. Apenas. Ele voltou, eu falo isso porque ele já falou, então eu posso falar. Ele voltou cego, surdo e com vitiligo. E brocha. Isso ele não aí, fala. isso aí ele não fala. Mas ele é imbrochável. Mas ele falou pra mim, ó. Pra gente aí. Falou em off. Na brocha ele já Um abraço, meu querido senador. Tamo junto, senador. Ele teve um problema seríssimo no Caceta, ouvido. Se vocês mano. verem o Marcos Pontes hoje, ele usa tipo um fone de ouvido. Aquilo lá é aquele aparelho Aquele que pega a aparelho vibração, auditivo que amplifica. que amplifica. Cara, porque ele ferrou. Então, mas isso é o que... Agora, teve um russo que ficou 440 dias no espaço, 440, mais de um Vou ano. comprar cigarro. Ele desceu, saiu andando, sabe o que ele falou? Isso lá? Não, ele falou assim, tamo pronto pra ir pra Marte. Caramba. Mas aí Mas é do corpo. É o casado. é o organismo, cara. É o organismo. Então não tem Que como. loucura. E esse é o grande problema da gente Não, mas modelar. eles falam que tem a radiação lá quando você sai do... Que você Cara, tá a na... Não, a radiação não é problema porque a nave protege. O problema mesmo é o seu corpo ficar exposto à microgravidade. Primeira coisa que afeta são os líquidos. Por isso que a galera volta com problema no ouvido. Sabe o líquido que tem aqui? Sei. Por isso que você passa mal quando você vai num navio, coisa e tal. É por causa do líquido aqui, do labirinto, né? Que a gente chama. Uhum. Isso aí dá um problema seríssimo. Então a pessoa, porque você tá na microgravidade, esse líquido aqui ele fica meio que flutuando aqui dentro. E aí quando você volta pra Terra, como que essas coisas se readaptam? Que é pra dar um nível, né? Exato. Então, isso dá problema. Músculo dá problema. Porque você lá, você não precisa fazer tanta força. Então, o músculo atrofia. A coluna, o astronauta, ele chega a crescer alguns centímetros. Olha isso. Por causa da microgravidade. Aqui você tá com a gravidade pressionando. Lá não tem. Tem microgravidade. Então, a coluna dá uma soltadinha. O problema é quando volta. Às vezes não Que encaixa comprime do jeito. novamente. Muito astronauta tem problema de hérnia. Porque na hora de encaixar aqui a coluna encaixa errado. Esses que sumiram voltaram todos tortos, né? Inclusive a coluna que você estava falando. Eu vi A mulher voltou com o queixo gigante. Cara, vamos... Eles são conhecidos como Frei Damião. Meu Deus. vamos Lá falar. vem os Frei Damião. Não, isso aí é até legal você tocar. Aleijadinhos. Não é? É o Frei Damião. Mas não, cara, isso aí é até legal falar, porque é o seguinte, eles voltaram, né? Lembra que a gente falou o ano passado aqui que eles estavam presos, né? Sim, Voltaram agora, semana retrasada. É muito legal falar disso, porque muita gente veio me perguntar e falou assim, caramba, mas eles foram para a maca direto. Cara, todos eles vão. Sim. Ah, tá. Todos, É protocolo. Isso é um protocolo. Por que tem esse protocolo? Normalmente voltam 4. Imagina que um tá bom para andar e os outros 3 não estão. Vai ficar uma situação meio esquisita. Sim. Né? Então, qual que é o protocolo? Não é só nos Estados Unidos isso, tá? Na Rússia, do mesmo jeito, e na China também. Os caras chegam, eles são tirados no colo e colocados imediatamente numa maca. Não coloca eles de pé. Nos Estados Unidos ainda é ruim, porque eles saem meio escorregando da nave e tem que ficar meio de pezinho ali na hora. Na Rússia, ele é tirado e escorrega direto numa cadeira. Então, todos eles voltam e é o mesmo protocolo que é feito tudo. Porque o pessoal assustou, falou, caramba, eles voltaram ferrados, foram de maca. Não é. Eles ficaram, no final, 286 dias no espaço, 9 meses e alguma coisa. É um pouco a mais do que se fica normalmente. Hoje, o turno na estação é de 6 meses. Então, volta afetado? Volta. Eles vão ter que meio que reaprender a andar. Caramba. Essa estação já vai pro saco, né? Vai pro já vai saco terminar 2030. o 2030 acabou essa. 2031 E vai. não estão fazendo nova, né? Estão fazendo estações A China? privadas. Não, a China já tem. privada. A China já tem uma A China funcionando. diz que tem uma bala, né? A China já tem uma boa funcionando. Agora deixa eu perguntar um negócio pra você. Porra, esse foguete aí, porque tem uns caras lá na Alemanha. Você viu ontem? Então, Transmiti ontem. Então, deu ontem bizil, né? o foguete deu bizil. Deu bizil. E o inventor do foguete é o Van Braun. Que Foi é o o Van Van Braun, que é o cara. Isso aí. Ele é o cara. Ele é o né? cara. Que era os V2 e tal. Isso aí. E a Alemanha, você acha que vai ganhar dos Estados Unidos essa Cara, corrida? Que então os caras vamos lá. são bons lá também, né? Não, vamos falar desse foguete, né? Ontem foi um lançamento muito interessante numa empresa chamada Isara Aerospace. Ela é uma startup alemã, tá? O foguete tem 28 metros de altura e ele foi lançado da Noruega, um lugar lindo de onde ele foi lançado, diga-se de passagem. Ele subiu alguns metros e deu algum problema, que a gente não sabe ainda o que é, e caiu. Caiu feio. Caiu feio. Caiu, explodiu, né? Explodiu. É. Cara, tem uma frase para quem lida com o espaço que é o seguinte: The space is hard. Entendeu? Você colocar alguma coisa no espaço não é um negócio fácil. Não é.
Por isso que a gente exalta tanto quando um Elon Musk consegue, um Jeff Bezos consegue, quando um foguete dá certo, a gente comemora, eu grito e tal, é porque a gente sabe a dificuldade que é os engenheiros. É muita coisa, são milhares de coisas ali que podem dar errado, entendeu? Então, assim, aquilo é uma startup, pode ser um problema para a empresa? Pode, porque ela depende de investimento e não é bom você ver seu negócio explodindo, né? Mas o CEO dela falou que eles já estão preparando os outros foguetes e agora é entender o que deu errado. É isso aí. Porque Então, nada pode dar errado, né? É igual avião, né? Exatamente. Avião, é isso que eu tenho medo de avião. Tem que ser perfeito. É isso mesmo. Avião não pode nada acontecer, porque ele tá tão estressante aquele momento que se alguma coisa der errado, acabou. Mas aí, logicamente, que o avião, o foguete, quando não leva gente, né? Você tem. Não tem um risco de vida. Tem né? não é tudo muito certinho também. Mas os Apollo. Voltava chamuscado. Né, cara? O Apollo era chamuscado lá, os Apollo. Até hoje lá. O Apollo eles rezam até hoje pro Cara, santo. o Apollo era assim, entra nisso aí e vai, cara. Se vocês vão voltar, eu falo pro pessoal, eles assinavam um papel que era 95% de chance de morrer. Cacetado. E eles assinavam. Esse era o papel que eles assinavam. O ser humano é louco, né? 95% de chance de morrer. Se você olha, tem um documentário da Viking, que foi o primeiro que foi lá, foi nos anos 70. O primeiro que foi lá pra Marte. Isso. Cara, as mulheres fizeram um negócio à mão. À mão. Era costurado à mão. Você fazia um fio. O cara soldava igual os. Sabe? Solda de. Soldinha ali no coisa. E é uma coisa que você fala, meu Deus. Os russos lá. Sem muito computador. Anos 70, 72, cara. Faz 60 anos. Então, mas não precisa. Os caras foram pra Marte. Você vê a Índia lançando foguete. A Índia, né? A Índia tem um programa espacial excelente. A veio aprender no Brasil. Aprendeu com a gente e fez um programa lindo. Se você vê eles preparando o foguete antes, cara, você dá risada. Também é... Cara, eles são de sandália, ali, sem proteção nenhuma. Sim. Sai do Ganges e... Super raiz, assim. Tupiniquim. Vai embora, cara, e vai. O Brasil tinha, né, foguete na Brasil, época cara, dos o Brasil, milico. No começo dos anos 2000, era um dos Não, mas até anos 70 tinha, não tinha? Tinha. O Programa Espacial Brasileiro, ele é muito antigo. Ele é o 5º ou 6º mais antigo da história. E o ano 2000, no programa VLS, Veículo Lançador de Satélite, que é o que deu o problema lá em Alcântara, em 2003, todo mundo, a China, a Índia, vieram aqui... A Embraer tinha alguma coisa a ver com a... Não, aí nesse caso não. Né? Não, ali... Quem que era do... Cara, o Programa Espacial Brasileiro, ele é qual que é o problema dele? É ser essa grande bola dividida. Ele tem a Força Aérea Brasileira, parte da FAB, parte do Ministério de Ciência e Tecnologia e parte do pessoal do INPE, tudo que cuida ali do... Então, fica essa bola meio dividida. Entendi. Aí, deve ter muita política no meio. Muita política. Agora me fala uma coisa, você que é um homem da tecnologia. Certo. Por que aqui no Brasil a gente tem a Embraer, que é uma companhia top... Referência top, mundial. Não, é Embraer, Bombardier, é duas companhias que dominam o mundo. Domina o mercado americano. Vende avião pro mundo inteiro, cara. Por que a gente tem uma Embraer e tem uma indústria de carro ruim e tem uma indústria ruim e tem uma que é de ponta? Não, qual é a explicação que existe para isso? Aí eu vou complementar. Eu acho que a gente tem 3 grandes empresas no Brasil tecnológicas: Petrobras, Embraer e Embrapa. Cara, a Embrapa faz crescer coisa no Cerrado, cara. A Embrapa tá indo meio pro buraco, você tá sabendo, né? Mas olha o que ela já fez, né, cara? Ela fez crescer coisa no Cerrado, cara. Entendeu? Se você vai no Cerrado, você fala que não vai crescer nada. Tecnologia, né? É a tecnologia deles agrícola. E ela tá no programa espacial junto com a NASA, para fazer agricultura espacial. Olha isso. Caramba. Então a gente tem 3 empresas que são muito fortes. E o resto é isso aí. O que acontece? Mas por quê? Cara, por quê? Você não é o bom? Não é o Sérgio Foguetes? Você que é o bom. A gente traz você aqui para respostas. Eu entendo no espaço, cara. Não é? No espaço eu te respondo por quê. Agora o resto... Mas não é uma coisa que a gente fica encafifado com isso? Não é? Mas deve ter algum lobby, acordo, impostos, a relação da indústria automobilística. A gente sabe como é que funciona aqui, que não produz nada e quer Você está mexendo pagar, com setores... É um mercado muito forte. Né? Não, então explica por quê. Não, eu acho que uma das hipóteses que pode ser principalmente para carro, como você está falando aqui, é porque tem imposto. O cara vai pagar bem, ele prefere pagar mais com lobby das indústrias do que produzir no Brasil. E outra coisa, né? Embora a gente tenha desenvolvido, a Embraer tenha desenvolvido tudo,
Então, mas é porque a Embraer, ela não tem essa limitação? Ela não tem, e ela trabalha com talvez um outro setor, até que tipo a Petrobras. A Petrobras é uma empresa única no mundo para explorar. A Petrobras ela teve que resolver um problema muito específico do nosso país. E isso fez com que ela não dependesse de várias coisas que as outras indústrias talvez dependam, entendeu? Então, por exemplo, todo mundo vai lembrar do Gurgel. Lembra o Gurgel? Nosso carro brasileiro. Lembro. Era carro brasileiro. Opa! O Brasil podia ter uma indústria automobilística muito boa e tal, sim. Mas não era bom o Gurgel. Não era, mas... Puta, eu tava vendo o Gurgel. Você sabe como era o Gurgel? Tinha um Gurgel não. Ele tinha uma chave. Aquela chave que você tem. Mestre. Sabe aquela chave? Não, tem aquela chave antiga. Que você... de ignição. Não, de fusível. Sim. Era um pra frente. Cara, mas aí que tá. Era o primeiro, Gurgel. Pega o primeiro. Gurgel lá. Fibra de vidro. Olha o seu Gurgel. Mas tudo bem, Mais cara. ou menos. Mais ou menos. Mas era o começo, né? Também. Olha o seu Gurgel. Abraço pra ele. Fazer o break pro Reginaldo. Faz lá o break pro Gurgel. Vai lá, seu Gurgel. Olha o Gordel agora. Posso levantar outra questão que não o espaço? Eu queria falar das pirâmides e as cidades subterrâneas, que muito foi falado esses dias pra trás aí. Eu queria a sua impressão sobre isso. Tem nada, cara. Tem absolutamente nada. Aqueles Nada caras lá, eles são... todos aqueles caras eles são conhecidos, entendeu? Por inventar coisa. Em 2022, eles soltaram um artigo usando a mesma técnica que eles usaram para descobrir câmeras escondidas ali. Eu li o artigo e eu li a revisão do artigo. Um dos revisores escreveu assim: cara, essa matemática que vocês colocaram eu não entendi nada, mas parece interessante. E aprovaram. O problema é o seguinte, cara. Eles falaram que eles usaram uma técnica chamada radar para descobrir isso aí. É impossível, eu te falo. O radar, que está num satélite a 600 km de altura, quando o sinal chega na Terra, ele penetra 30 centímetros. Só. 1 metro, 2 no máximo. Os caras falaram que descobriram coisa com 600 metros de profundidade usando radar. Então, não pode. Isso aí não faz sentido nenhum do ponto de vista da tecnologia que eles usaram. O problema, cara, é que quem entende radar no mundo é pouquíssimas pessoas. Você conta no dedo da mão. Aí o cara vai lá e fala aquele negócio. Fala groselha e tá tudo certo. E outra coisa, tudo isso aí que eles falaram foi num canal de ufologia lá da Itália, entendeu? Eles não têm nenhum estudo científico ainda em cima disso. Foi só um negócio que eles soltaram. Eles soltaram aquela imagem colorida que vocês viram ali. Sim. E daquilo ali eles falaram, tá vendo essa imagem colorida? É isso, a nossa interpretação é que são colunas. Farei outra pergunta para você que vocês não me responderam. Vai lá. 3 perguntas aqui hoje que vão ficar na minha dúvida. Quem matou o Death Reutemann? O Death Reutemann foi a Leila. Foi a Leila que matou na primeira temporada. Isso, mas vai mudar. Vai matar? Vai mudar agora. vai ser Vão a mudar, fome. vão inventar outra coisa. Pelo preço dos coisas de tudo vai ser a fome. A Embraer não foi muito bem explicado. Tá certo. A fome. Não foi muito bem explicado. Eu acho que o Sacani tem ações. Do pior que não tem. Foi bem explicado? Não foi. O Sami tá quieto hoje. Tá. O Sami tá de ressaca. Tá mandando e-mail pra universidade. Isso aí é com ele, isso aí não é comigo não. Eu tô... Agora é o seguinte, a inteligência artificial. Certo. A inteligência artificial, inclusive no começo do programa, a gente debate. a gente não Debatezinho. brigou. A gente não brigou. É o seguinte, a inteligência artificial, a BBC de Londres estava usando. Para quê? Para fazer manchete, que é o princípio do Samidana. Só que o Sami faz o quê? Ele pega das outras redes, ele pega dos outros jornais. Compilado. Faz um compilado. Faz um Enganation Society. Essa aí ela dava notícia em primeira mão. Aí ela fez uma cagada. Por quê? Porque saiu uma notícia totalmente errada a respeito de um assunto. Aí falaram, opa, isso aqui não funciona direito. Por quê? Porque ela não consegue, quando é algo que acabou de acontecer, ela não consegue... Não consegue ser atualizada, né? Ela não consegue definir direito. Porque você precisa treinar ela. Isso aí. Então, como é que vai ser isso? Porque ela não sabe decidir numa coisa polêmica ou não. Você pode ver, quando você pergunta alguma coisa, ela fica em dúvida, ela tem uma duvidazinha ali, entendeu? E ela tem que ter uma dúvida mesmo, até por causa... Você vai entender milhões de vezes mais do que eu isso aí. É até pelo próprio funcionamento do algoritmo ali. Ele é um negócio que tem uma estatística por trás. Então, quando você solta uma palavra ali, por exemplo, pergunta para IA, Netuno é um planeta? Às vezes ela responde, não, Netuno é um cometa. Por quê? Porque na hora que ela pega a palavrinha Netuno e joga lá na matrizona dela, a palavra planeta, a palavra cometa estão perto.
E às vezes na hora do algoritmo ali, do funcionamento dele, acontece isso. Por isso que hoje a gente tem os deep Então é thinking. burralda. Mas então devia ser burralda. Preguiçosa. Ela tem Preguiçosa hoje- ou burralda? Não. Mas e o machine Preguiçosa. learning? Então, Vocês não me respondem. mas aí Olha, hoje- olha a resposta. Burralda. Machine learning, a máquina. As IAs Escute. hoje, elas têm um negócio chamado deep thinking, que é aquele pensamento mais profundo, que é o que o pessoal tem usado mais, que é onde aí Eu ela acho- acerta com eu maior acho, Fran. Só que agora tem uma coisa. Eu acho que todo mundo tem que usar a IA e tal. Mas vale a pena você dar uma checagem humana ali no final da parada. Então, aí que está o problema. Mas aí você. Não, mas não tá problema. Claro que é. Porque você reduziu. Quem Otimizou, é bom? Você sabe quem é bom, Reduziu Sacane? brutalmente, Olhando para os seus brutalmente, olhos. Você sabe que eu gosto de você. Cor de mel. O cara bala é o Asimov, Isaac Asimov. Tá, sim, Esse é. é um ser humano. Esse cara. Adorava robô. Tamo de volta. Não, então. Mas é o cara que falou Criou. lá atrás, ele inventou esse negócio e hoje você vê tudo que esse maluco falou há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Profético, Isaac Asimov e o Arthur C. Nostradamus brasileiro. São Não dois é? caras, são Não dois é? caras proféticos. Aí, proféticos não, o cara é um gênio, cara. E aí você fala da inteligência artificial que ele consegue. Mas o ser humano não lê um livro para ter referência e repertório? Não, o Asimov, ele falou tudo o que está acontecendo agora Sim. há 100 anos atrás. 100 anos não, 50, 60 anos atrás. E hoje você vê algo que o cara fez a previsão lá. Tipo um profeta, cara. É muito louco. Não é? É maluco. O Asimov e o Arthur C. Clarke, é outro cara também que fez também tudo isso. O Arthur C. Clarke tem uma entrevista dele muito famosa, lá antigamente, que ele fala assim, daqui a alguns anos você vai acessar banco usando um negócio chamado computador. É impressionante. É impressionante. São caras impressionantes mesmo. Agora, voltando ao negócio da IA. Se você usa IA para qualquer coisa, cara, dê uma conferida. Dá uma conferida. Agora, o que acontece com isso? Você reduz brutalmente o trabalho. Sim, pra vagabundo. Porque aí você só vai lá e dá uma checada. Uma faz coisa de checagem. vagabundo. Sim. Mas aí é... Eu acho que tem uma machine learning. Daqui a pouco a máquina ela tá se aperfeiçoando e tá entendendo. Tá também. Lógico, cara. também. Mas não deep tem thinking tempo pra muito isso. bom, Já cara. tinha que estar bom já. Já tem que ser bom sim, já. Vocês querem pronto. Não, mas é Você lógico. quer um negócio. Não, mas pera lá. Tem É 12 lógico. versões de celular, tem 12 computador, versões pô. de carro. Não. Lembra do Gurgel? Lembra do carro elétrico? Não, mas aí ele falou, Então, que já Gurgel tinha que era tá bom. ruim. Cara, não, mas Que vamos isso? lá. Boa Embraer. Vocês não Tudo falaram isso. por que a Não. Embraer é boa. Exatamente. Quando que é o- Vocês Não, nunca sabe. chegam a uma conclusão. Outubro É só de briga. 2022, né? Isso, acho que é a versão. Mas tem uma coisa, Emílio. Você O tem quê? que pensar que o ser humano, ele também falha. Nunca. Opa. Nunca. Muito Nunca? Na cama. dificílimo. Na Sabe cama. por quê? Olha o Delano no Você sabe por quê? Falha na cama. Eu vou Mostra falar- a cara da falha. Por que o ser humano nunca falha? Porque a gente Tá tem dando a a fila. capacidade de transferir a responsabilidade. Uma salva de palmas. A culpa é minha, põe quem eu quiser. Sacane, obrigado. O dia que a IA conseguir fazer isso, nós estamos Claro. ferrados. Botar pilha no. Space Today tá aí Opa. pra vocês. Siga lá. Posso dar só 2 recadinhos? Lógico. A gente Tá. adora. É o seguinte, galera, eu tô com um workshop de vulcões pra gente entender vulcão, que tem tudo a ver com placa tectônica. É esse sábado, o dia inteiro ao vivo comigo. Vamos deixar o link aí. O pessoal vai lá, usa o cupom VulcãoPAN e vem estudar comigo. É um dia inteiro falando sobre vulcão. E no outro final de semana, dia 13, eu tô lá no Teatro Gazeta. Eu sei Sim, que a vocês gente estão viu lá, Boa. a gente eu sei viu, que vocês tá. estão lá no Teatro A Gazeta. gente fez sábado, né? Eu estarei lá dia 13 de abril. Todos aqui estão convidados, se quiserem ir lá. Vou falar sobre o quê? Sobre Marte. Boa. Por que Marte fascina tanto o ser humano há tantos séculos? Boa. Sensacional. Vamos conversar sobre isso. Então vão lá, tamo junto aí. Entra Boa lá no sessão. Instagram, no Space Today, lá tem todo o caminho pra Todo você. o caminho pra tudo. Obrigado, Obrigadão, Sérgio. pessoal. Sérgio Tamo Sacani junto aí. conversou Valeu. aqui com a gente.